Histórias assombradas. O namorado invisível. Oi, Ana, boa noite. Esse é meu segundo relato. Mandei para vocês o relato Macumbeiro Sincero 3, que aconteceu com a minha mãe. E obrigada por contar. Nesse relato que conto agora, os nomes já estão trocados, pode ler sem medo. Muito obrigada. Bom, um certo dia, há mais ou menos 4 anos, estava com 3 amigos. Chamaremos de Patrícia, Helena e Alexandre. Estávamos sentados conversando em frente a um prédio na faculdade. Era intervalo entre uma aula e outra. Nesse dia eu estava bem mal-humorada, sem paciência mesmo. Então estava apenas lá sentada na grama enquanto os demais conversavam. Em dado momento, um conhecido nosso, o Rodrigo, que estava viajando de intercâmbio, veio andando rumo à entrada do prédio em que estudávamos. Ele havia voltado ao Brasil e estava indo à faculdade para refazer a matrícula. Eu não era próxima ao Rodrigo, só o conhecia de vista. E porque tinha amigos em comum, porém ele era muito amigo da Helena. E como fazia tempo que não se viam, foram logo se abraçando e fazendo um escândalo. Rodrigo estava com o pai e o namorado, que podemos chamar de Edson. O feminino de Edith. Edson. Edson. Tenho que dizer que Edson não era muito bem visto na turma, pois era envolvido com drogas e depois que Rodrigo o conheceu, acabou mudando muito seu comportamento. Passou a usar drogas também e a deixar os estudos de lado, além de se afastar de todos, pois o namorado não gostava dos amigos de Rodrigo por ciúmes. Lembro que, ao chegar próximo ao nosso grupo, Edson, que estava vestido com um moletom cinza, não esboçou nenhum gesto de simpatia. Sequer disse oi para nós e permaneceu parado um pouco atrás de Rodrigo e seu pai, com um sorriso de deboche no rosto. Como eu estava super irritada nesse dia, eu lembro que pensei: nossa, Edson continua a mesma coisa. Mesmo Rodrigo passando 1 ano fora, ele continua com implicância com os amigos dele. Após cumprimentar os amigos que estavam na roda, Rodrigo, Edson e seu pai entraram no prédio para resolverem as pendências e permanecemos lá conversando. Uns 3 dias depois, escutei Rodrigo e Patrícia conversando sobre Edson. Rodrigo dizia que eles estavam bem. Eu fiquei curiosa, mas não quis ser intrometida e não perguntei nada naquele momento. Mas depois que a Patrícia estava sozinha, eu perguntei: Patrícia, Rodrigo não era bem com... Patrícia, Rodrigo não está bem com o namorado? E a Patrícia respondeu: tá não, eles nem estão mais juntos, estão brigando muito e brigas feias. Rodrigo dizia que eles não estavam bem. Tá, aí ela falou: ele não tá bem com o namorado? Falou: não. Não estão nem mais juntos, estão brigando muito e brigas feias. E eu respondi: mas como? Se aquele dia que ele chegou, eles estavam juntos? Pareciam bem? E aí a Patrícia disse: não, aquele era o pai dele. E eu disse: sim, eu vi o pai dele, mas o Edson também estava junto. E a Patrícia disse calmamente: não, fulano, o Edson não estava só o Rodrigo e seu pai. Eu fiquei bem surpresa, porque eu vi o Edson. Até cheguei a cogitar que a Patrícia estava fazendo hora com a minha cara. Mas eu fiquei séria e disse que eu havia visto o Edson conosco. Ela não duvidou, mas como eu não queria render o assunto, apenas brinquei. Eu devo estar vendo coisa. Mas, bem, isso não saiu da minha cabeça. E fui atrás da Helena e do Alexandre, que eram as pessoas que estavam naquele dia. E a conversa foi bem semelhante. Àquela que tive com Patrícia. Nenhum dos dois haviam visto o Edson, apenas eu. Não satisfeita, fui com a Helena conversar com o Rodrigo. Tudo com muito jeitinho. E perguntei se o Edson estava com eles aquele dia. E Ana, ele disse que não, que estavam só ele e o pai. Disse também que ele não via o Edson há dias, que eles brigaram feio, de murros e tudo mais.
que até a polícia estava envolvida, pois o Edson estava perseguindo ele. Bom, me dei por convencida que o Edson não estava lá fisicamente, mas eu o vi. Lembro como se fosse hoje, a roupa que ele usava, um moletom cinza. Lembro como estava o cabelo dele, meio molhado, como quem acabou de lavar. E lembro bastante do sorriso dele, um sorriso de deboche. Eu poderia dizer que era um espírito, afinal é o que mais vemos nos relatos que você lê, né? De espíritos que aparecem e poucas pessoas veem. Mas não tem como ser o espírito do Edson, porque o Edson estava vivíssimo. Eu busquei algumas respostas, mas nenhuma me explicou. Segundo um amigo kardecista, poderia ter sido um espírito zombeteiro que apareceu para mim para me amedrontar, que eu consegui ver devido ao padrão vibratório daquele dia, de impaciência e mau humor, que fez com que ele se sintonizasse. Já que os espíritos se conectam e se mostram dependendo de como estamos emanando a nossa energia. Olha lá, fica a dica, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, o dia que a gente tá de TPM já vê só aquelas coisas. Fala, meu Deus. TPM só espírito zombeteiro. Bom. Na época, eu também ia a Umbanda. E lá o médium incorporado disse que o Edson estava com muito ódio do Rodrigo e que havia feito um trabalho para ele. Que foi por isso que eu o vi, que poderia ser um espírito encarregado de perturbar o Rodrigo a mando do Edson. Algo como um obsessor, penso eu hoje. Bom, eu não sei, só sei do que vi. Resta dizer que eu nunca saberia que era um espírito se não tivesse sido intrometida e perguntado a Patrícia sobre a vida dos dois, pois para mim era alguém de carne e osso, bem vivo. Aí fica o questionamento. Será que não vemos vários espíritos por aí que nem sabemos que são espíritos? Eu também fico pensando nisso, gente. Ana, amo vocês. Sou da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Venha nos visitar. Aqui é cheio de histórias assombradas. Eu quero, um dia eu vou. É cheio de histórias assombradas, espíritos, casarões com histórias e cemitérios antiquíssimos. Antiquíssimos. Apenas vem, vou. Um beijo em todos da sua família. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. Eita, namorado invisível. Era ex-namorado já. Espírito de gente viva, já aconteceu. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.